Oficina está on. Tô começando mais um programa. Se apresentem. Doca. Rumbo. Marconi. E o Egma. E a gente vai começar mais um episódio aqui da oficina. Eu acho que todos os episódios estão sendo meio que pilotos, porque a gente ainda está entendendo como é que funciona. Mas qual é o tema de hoje, Doca? O tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre saudosismo. Saudosismo. Antigamente, na minha época, era melhor. Com certeza. Ou não? Talvez. Talvez. Se bem que eu prefiro a época com os dinossauros. Eu acho que é bem melhor. E você acabou de extinguir os Pô, dinossauros. coitadinho deles. Já tinha sido antes, né? Lembro-me muito bem quando era mais novo. Eu e o Egman. O Egman que me apresentou esse tal do Minecraft. Meu amigo. Fui eu. Foi tu que me Faz tempo mesmo, apresentou. que eu não lembro não. Faz anos, anos e anos. Vocês já Daí entraram na pra terceira frente. idade, não estão nem mais se lembrando das coisas. E outra coisa, o tempo ele tá passando muito rápido, né? Porque se falar de Minecraft ou outras coisas, já, cara, Minecraft eu acho que já tem mais de 10 anos que tá aí. Pois O é. jogo lançou o quê? 2011, já vai fazer uns 15 anos que tá aí, o tempo tá É. passando. É verdade. E eu acho que a Verdade, gente viu? tem uma impressão de que naquela época, até as coisas que a gente tem até hoje, como é um jogo que continua, ou como filmes, ou como determinadas ações, antes era melhor. Pior que é Assim, verdade. não sei se é só o sentimento de nostalgia ou se realmente antigamente era melhor. Porque, tipo, cada geração que se passa, eu acho que todo mundo tem meio que essa impressão mesmo, que antigamente as coisas eram melhores. Eu acho que cada geração que vai passando vai ter isso. Vai ter um momento em que a gente vai estar mais velho, e certamente a gente vai ficar reclamando de algumas coisas novas que estão surgindo. Eu acho que é o natural da geração. O ser humano não tende a gostar muito de mudanças, né? Acho que isso daí é algo bem comum. Essa parte de geração, eu acho que é uma coisa mais recente, isso de ficar muito. Ficar com uma nostalgia muito grande, né? Do que antigamente era melhor. Porque acho que foi a partir mais ou menos da Segunda Guerra Mundial, na primeira, segunda, que as coisas começaram a avançar mais rápido. Mas antigamente, como as coisas eram muito lentas, às vezes para uma coisa ter uma mudança realmente verdadeira, às vezes passava gerações. É verdade. Então, acho que antigamente não tinha muito esse sentido. Tanto é que acho que era algo muito mais. Eu não sei se é a palavra é certa, natural. Uhum. Você sentia mais devagar a mudança das coisas. E eu não tô falando nem da nossa época, muito tempo atrás mesmo. Mas acho que agora, nos tempos atuais, desde a Segunda Guerra para cá, que muita coisa da tecnologia vem avançando e, consequentemente, né, a cultura também vai mudando. Então, anos 90 mais ou menos foi a época do pessoal que começou a pegar a internet, mas não cresceram com a internet. Exatamente. Já a nossa geração de 2000 e pouco, cresceu com a internet, mas não cresceu com o celular. É Exato. verdade. Já de 2010 para frente, cresceu com o Já tá celular. com o celular na mão, Já tá o é, dia Já nasceu todo. com já é uma celular. coisa totalmente diferente. Verdade. Então, assim, tanto é que se você pegar pessoas mais ou menos crianças, até adolescentes, muitas delas não sabem o que é um CD, um disco, Disquete. um disquete. Pois é. TV de Coisa tubo. Coisa que não é da nossa época, mas que a Pois é. gente ainda existia, a gente ainda conhecia, né? A gente chegou a conhecer. Mas hoje em dia as coisas estão mudando muito rápido, né? Beleza. Aí tem um vídeo de shorts que eu assisti no YouTube que eu não lembro exatamente do vídeo, mas assim, era um vídeo da nova geração, criança de 10 anos, enfim, colocou lá e já tinha comentário de gente de 15, 14 anos que já achava aquilo ali coisa de gente nova. Então, tipo, é um salto temporal muito curto. É. Entendesse? Num tempo pro outro. É É como muito se a bizarro. pessoa com 15 anos já tivesse numa maturidade, numa geração totalmente diferente das que estão saindo, né? Exatamente. Então, tempo de geração. Enquanto a gente tá vivendo mais, chegando a uma idade mais avançada, mas as idades elas estão ficando mais geracionais, né? São menos intervalos de tempo, intervalos de idade para se definir uma geração. É isso Tipo que tá uma falando. cultura geracional, vamos dizer assim. Sim. Porque a nossa cultura geracional é a internet. É. A que veio depois foi de celular, né? E Eu assim por acho diante. que uma coisa que pode trazer essa sensação de que eita, antigamente era diferente, antigamente a gente tinha esses costumes e essas práticas, talvez seja até a cultura do celular. Porque, por exemplo, antigamente se existia hora para assistir uma programação, um desenho, era naquele horário na televisão, naquele Sim. dia na televisão, aquele filme, eu não tinha acesso ao filme 24 horas por dia. Então, eu tinha aquela cultura de, eita, na sexta-feira à noite eu vou me reunir com a família e vou assistir o filme. Hoje não. Hoje eu assisto o filme que eu quero, na hora que eu quero, no meu quarto, enquanto meu pai, minha esposa, enfim, assiste o que quer naquele momento, porque tem a qualquer momento. Antes a gente tinha a cultura de ter o cronograma para poder fazer as coisas, o horário de sair, o horário de trabalhar, o horário de assistir.
Hoje em dia, com home office, hoje em dia, com streaming, a gente pode trabalhar praticamente a hora que quiser, pode estudar a hora que quiser, pode assistir a hora que quiser, e acaba ficando sem essa cultura de o costume, né? A prática que a gente diz. Eita, na minha época, o costume era diferente, a cultura era melhor, enfim. É porque antes dava para Fala. se perceber um pouco mais a passagem do tempo. Perceber um pouco mais a passagem do tempo. Quando a gente pensa para hoje em dia, é muita coisa muito rápida, uma atrás da outra. Que nem você estava comentando, do horário de um, de um desenho, de um filme, de alguma coisa, e a gente tinha que esperar essa questão toda, e a gente tinha que arrumar alguma coisa para fazer nesse tempo, nesse período. Aí deixava de ter um pouco dessa ansiedade daquele momento, porque a gente tava vivendo aquele momento daquela situação. Mesmo tava esperando alguma coisa acontecer, mesmo que vocês estejam esperando eu terminar de falar, mas vocês estão vivenciando essa questão, esse momento. Isso que eu acho bem melhor quando era antes do que agora. Agora é tudo na velocidade, na pressa, não, de qualquer jeito. Isso eu acho meio incômodo, eu acho meio chato isso. E a gente tem que parar pra pensar o quanto essa aceleração é benéfica e quanto ela também pode ser maléfica nesse sentido, porque tipo uma tecnologia que a gente já tem hoje, amanhã já é obsoleta praticamente. A gente sabe muito bem que, pegando o quesito histórico, um rompimento que tivemos muito grande na nossa sociedade foi a Revolução Industrial. Do nada máquinas, do nada nossa sociedade está mudada, a produção, tudo. E hoje em dia tá tendo isso daí uma escala muito maior. Hoje em dia, se antes tínhamos empregos que demoravam anos para eles pegarem e serem aperfeiçoados, hoje em dia, amanhã mesmo, uma inteligência artificial ou alguma outra tecnologia inventada já avança por demais e consegue substituir facilmente seres humanos. Então, isso daí, inclusive, impacta no nosso modo de vida, no nosso modo como a gente age no dia a dia. Porque, querendo ou não, tudo hoje em dia é rápido. Até pegando o nosso podcast anterior, né? Que a gente tá falando sobre a questão de tempo de consumo. Como sendo tudo hoje em dia muito rápido, acho que realmente também a gente não tem muito tempo para aproveitar, digamos que de certa forma, a geração. De certa forma, a gente não tem algum marco, porque a gente consegue se lembrar, por exemplo, seja o nome de artistas, séries, filmes que marcaram muito as gerações antigamente. Hoje em dia, praticamente não temos isso. Hoje em dia, tudo passa muito rapidamente. E hoje é notícia, amanhã já ninguém nem se lembra mais. Nem se lembra que teve. Falando no nosso podcast anterior, link na descrição. Exatamente. Foram 20 minutos falando sobre o tema e o resto qualquer outra coisa. Mas tava relacionado com o tema, embora não tivesse. Uns 2%, né? Beleza. Inclusive, qual foi a palavra usada para definir o tema de hoje? Saudosismo. Saudosismo. O que é que seria saudosismo? Assim, eu sei que eu apontei pra ele, mas todo mundo. Na minha cabeça, é imaginar que ontem foi mais gostoso de se viver do que hoje. Isso para Por mim que é essa palavra gostoso logo? porque é uma sensação bacana. O que eu quero descrever é que foi uma sensação boa de ter vivido aquele momento. Então tu acha que lá atrás é melhor? Lá. Lá ele. Quando estamos falando de passado, é melhor, de certa forma, em relação a alguns sentimentos. O sentimento que eu tive quando eu, por exemplo, me formei é um. Quando eu estou trabalhando na minha profissão é outro. O sentimento que eu tenho jogando um jogo com um amigo meu em um determinado momento, o dia todo, em um determinado dia, é diferente do meu sentimento que eu estou trabalhando o dia todo hoje. Às vezes só. Entendeu? É isso que na minha percepção, é o que significa saudosismo. Perceber que o ontem, o anterior, aquele momento, aquela sensação que eu tive naquele momento, é melhor do que a que eu estou vivendo nesse exato instante. O que não necessariamente, não o tempo todo é bom. Nem sempre isso é bom. E tu? Eu vejo. Marconi. Beleza. Vendo até aquisito do saudade, né? Eu sempre considerei que quando algo se passou, a gente nunca recupera aquilo, infelizmente. Foi um negócio bom, como usando o termo que o Romulo usou, gostoso, né? Foi Que nem uma tomar coisa. sorvete. Que nem tomar sorvete. Mas, cara, não é que ele já passou. A gente tem lembranças e vai ficar aquela nostalgia, porque afinal de contas foi um bom momento. Mas a gente tem que pegar e entender que o que passou, passou e não se recupera mais. Felizmente ou infelizmente, o mundo vai continuar avançando, independente do nosso sentimento, independente do que a gente tem.
Mas claro que eu acho que também a gente tem que ponderar e não ficar imaginando, porque justamente nós sabemos que nossa mente pode acabar nos enganando, nossos sentimentos podem acabar nos enganando, pra gente pegar e ficar acreditando que tudo no passado, de certa forma, tinha uma perfeição, como se fosse uma utopia, e os problemas que a gente vê atualmente surgiram agora, querendo ou não, o passado é que constrói o futuro. Então, problemas que temos atualmente, temos que ver que ou eles já se iniciaram, ou já tivemos algum precursor deles bem no passado mesmo. Então, eu acho que é também esse tema que eu queria abordar com vocês, essa questão só dizendo que certo. Algumas coisas podemos dizer que era melhor no passado, mas o quanto disso daí também pode ser somente a pura nostalgia mesmo falando. O quanto O isso que é vocês acham? verdade, né? Justamente. Eu gostaria de saber de vocês. Vocês realmente acreditam que as coisas no passado eram definitivamente melhores? Ou muitas vezes é esse sentimento que a gente tem de nostalgia que acaba nos enganando? Eu acho que a visão que a gente acaba tendo lá do passado, e até voltando um pouco para essa parte do saudosismo, ela pode ter dois caminhos para a gente pensar de uma mesma forma. O primeiro é sobre aquilo que a gente já desenvolveu até hoje. Então, assim, o eu do agora, eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais experiência. E quando eu me imagino há 5 anos atrás, eu penso, cara, se eu tivesse vivendo aquele momento de novo, eu já faria diferente. Então, É, eu conseguiria aproveitar o bom e o ruim eu evitaria. Mas é, porque é fácil, agora que a gente já passou, a gente sim, saber o que foi erro. Né? com Então a gente certeza. fica com aquele pensamento, eita, o bom eu consigo reviver e o ruim eu conseguiria evitar. Mas aí é uma metáfora que eu gostaria de usar, é aquela frase, a grama do vizinho é sempre mais verde. É, Né? Normalmente quando a gente fala isso, a gente enxerga de fato, eita, é um espaço físico, é o vizinho aqui do lado, né? Eu tô olhando pro outro, então o dele é sempre melhor que o meu, por exemplo. Mas por que a grama do vizinho é sempre mais verde? Porque a gente não vê a erva daninha que tá ali, a gente não vê as formigas que estão embaixo da grama, a gente não vê até o trabalho que o vizinho teve. Né? Fazendo essa metáfora para tempo, né? O tempo passado é melhor, a grama passada é mais verde. Por quê? Eu acho que, na verdade, quando a gente se coloca uma distância suficiente de um fato, de uma ação, de um tempo, a gente consegue se afastar dos problemas. A gente só enxerga a parte boa. Né? verdade. Quando a gente não está sentindo a dor naquele momento, a gente só vai lembrar da parte boa. Eu não vou lembrar da dor que eu ralei o joelho quando eu caí de bicicleta. Eu vou lembrar da sensação de estar andando de bicicleta. A dor já Real. passou. Então, quando eu tô hoje e olho para o passado, sim, tem muita coisa boa no passado. Mas tinha coisas ruins como tem hoje. Existiam dificuldades como a gente tem hoje. Só que eu não sinto mais essa dor hoje. Eu só lembro da parte boa. O cérebro só vai buscar a parte boa. Né? Então, acho que é nessa linha, mais ou menos. E essa dor, na minha percepção, foi crucial para fazer você chegar onde você está agora. Uma ideia que eu gosto bastante é o termo do sofrimento glorioso. Aquele tipo de sofrimento que você passou para te engrandecer em algum momento. Para trazer você, Doca, onde você está agora, você primeiro precisou ralar, precisou trabalhar, precisou cair, precisou cair de bicicleta para conseguir pedalar de verdade. Eu acho engraçado que eu acredito que todo mundo lembra a primeira vez que conseguiu andar de bicicleta Sim. verdadeiramente. Mas será que todo mundo lembra de todas as quedas que você levou antes? Não. Essa é a questão. Inclusive, um adendo sobre esse sofrimento glorioso. Masoquistas não estão inclusos, Pelo amor de tá? Deus, não. Sim, com certeza. Você não está incluso nessa coisa de sofrimento glorioso. Nem venha. Não, com Continuar. certeza. A ideia é tipo É, essa. Você precisa passar por certas situações para chegar onde você está. Se só aquilo que é bom acontece com você, como é que você sabe que aquilo é realmente bom? É precisa saber o que é ruim para ter noção do que é bom. sim. E vice-versa acontece também, de certa Pois é. forma. Logo que ele falou sobre a grama do vizinho é mais verde, sempre mais verde. Eu acho essa frase sensacional, assim. Eu acho pra mim, porque ela não só evoca essa parte que a gente tá falando da questão da nostalgia, né, do saudosismo, mas também engloba um monte de fatores. Uma das principais aqui que foram faladas é a comparação. Você, a gente tá numa era de comparação, né? A gente tá numa era de muita coisa, assim, não só de saudosismo, mas de comparação também. E a gente tem um costume não só de se comparar às vitórias dos outros, porque, tipo, eu que tô aqui na parte baixa, sei lá, tô começando alguma coisa, eu já tô querendo ser que nem. Eu já tô me comparando ao nível 5 quando eu tô no nível um. Aí eu já quero estar que nem o nível 5. Isso é complicado. Uhum. Mas também a gente tem o costume de comparar com nós mesmos. E, tipo, tem um lado bom nisso, de você ficar de olho, né? Ver se você tá realmente evoluindo. Mas também tem um lado ruim. Porque você fica se comparando antigamente, você fica lembrando de certas.
coisas boas, né? Como a gente falou aqui, né? De estar assistindo desenho. Porque quando é criança você não tem preocupação. Aí você fica se comparando. Antigamente, eita, hoje eu tô com tanta coisa pra fazer, tanto a fazer. Antigamente era melhor. Só que, ao mesmo tempo, se você parar pra pensar, na infância, né? Doc Mermaid disse assim, e Romulo também, você provavelmente não se lembra das dores, só se lembra daquilo que é bom. Isso é um mecanismo de segurança do cérebro. Porque para se distanciar de certas memórias ruins, a gente costuma esquecer. A gente esquece mesmo, né? Tanto é que pessoas que são traumatizadas com um evento, alguma coisa, enfim, ela não fica lembrando toda hora de um evento ruim. Ela só vai lembrar se alguma coisa fizer ela lembrar. E o que é que ela quer fazer quando ela acaba sendo lembrada disso? Se afastar. Ela quer Distanciar disso. se distanciar. Ela não quer lembrar. Ela só quer ser lembrada do que é bom. Então aí tem uma armadilhazinha dessa nostalgia aí, querendo ou não, né? Que pode acabar afetando a maneira como a gente enxerga as coisas, que acaba sendo uma coisa ilusória. Eu acho mesmo assim, como o Doca falou, existem coisas boas no passado, realmente. Por exemplo, os filmes da Marvel de antigamente estão muito melhores do que o de Com hoje. certeza. Isso não é saudosismo. Depende, talvez fosse tão ruim quanto, e a gente não percebia. Não, eu já assisti o Homem de Ferro 1 e é muito bom. Mas É. assisto dois. Só o vilão que é ruim. Não, o 2 eu sempre achei ruim. Não, aí é já outros 500. O 2 eu sempre achei ruim. O Vai. terceiro nem se fala. Não, aí... Teve uma boa construção, mas No final é meio estranho. Mas vamos lá, a gente não tá tendo mais filmes como Vingadores, Guerra Infinita, A Vingadores, gente vai voltar pro Hulk de novo Ultimato. mesmo, Ah, ok. Mas novamente dizendo, assim, tem coisas que realmente a gente sabe que antigamente era melhor. Não que hoje em dia não tenha filme bom da Marvel, né? Teve um que eu não assisti, mas todo mundo elogiou que foi Guardiões da Galáxia 3. É bom. É muito bom. É bom. Eu Todo concordo. mundo Isso daí gostou concordamos. muito, né? Isso daí concordamos. Aí, tipo, aí fica essa coisa meio ilusória. O passado mesmo eu considero ele meio ilusório. Vocês não acham, não? Sim. Eu acho que até falando dessa parte de infância, a gente acaba desmerecendo as preocupações da infância. É. Porque assim, Verdade. de fato, nossas preocupações hoje vai ser voltado para uma parte financeira, para uma parte de família, de saúde, que a gente considera, de fato, situações importantes para a vida. Até assim, personalidade, assim, como eu sou pro mundo. Isso. A gente constrói isso, né? Mas Carreira. a criança tem preocupações também. Seja uma preocupação com o brinquedo, com o colega, com a piada que o colega fez, que a gente considera de fato. São preocupações bobas da infância. Mas quando era criança não eram bobas. Né? Eram coisas que realmente eram relevantes e isso Justamente. moldou o que a criança é hoje. Uhum. Então, às vezes, a gente ignora isso da criança, deixa ela. Não, isso é besteira. É besteira, e a gente vai se desenvolvendo com essa besteira que, no final das contas, foi desenvolvendo para outra coisa pior. Mas ainda falando de passado, tem uma pergunta que cabeçosa pra vocês. Que a gente tá falando muito de experiência própria da gente, mas quando eu falo no quesito de saudosismo do passado, é até de momentos Até mais porque antigos. não tem como ter saudosismo do futuro, né, Marco? Não, então, Ou tem? perdão a Rapaz, redundância, de mas volta a pro questão... futuro. Olha aí, ó. Saudade do que a gente ainda não viveu. É verdade. Ô, Então, louco. Boa definição. Mas a gente tem isso daí. A gente tem, sabe por quê? Quantas vezes vocês pensam no Império Romano? Essa pergunta é importante. Quantas vezes vocês pensam no Império Romano? Cara, normalmente quando eu acordo, tomo café, eu penso, cara, no Império Romano. Antes de dormir, talvez ele tivesse feito aquilo. Eu seria agradeço, porque graças a Deus eu não tô no Império Romano, que provavelmente eu seria um plebeu lascado. Mas tudo bem. Eu espero que o Porque pessoal... todo mundo que exalta o Império Romano, e assim, tem coisas legais pra você aprender com o Império Romano. Mas todo mundo pensa que vai ser o general. Ninguém é Vai camponês. ser o próximo quer ser Júlio o- César. melhor. Olha, Vai ser um juiz, né? Lá, não, meu Então. amigo, é uma minoria. O Império Romano era muito grande, tá? Pra você ser. Pois quem é. assistia Power Mas Rangers quando a assistia- gente tá aqui, a gente só exalta a coisa boa do passado. Exatamente, é isso que eu queria dizer. Só exalta os que conseguiram escrever alguma coisa. Desse né? Porque jeito. o resto que morreu. Aí é justamente isso que eu queria dizer, porque eu peguei como exemplo o Império Romano pelo meme, né, e pela brincadeira, mas é justamente isso daí, a gente imagina épocas antigas, os grandes impérios, as grandes conquistas do passado, e fica aquele saudosismo também referente a isso. Não, caramba, porque parece que hoje em dia a humanidade não tem mais muito que avançar, não tem mais exploração espacial, as grandes navegação não existem mais. Mas, por outro lado, a gente também não para pra pensar nos 1 milhão de problemas que tinha naquela época, que a gente quer exaltar muito. Não, porque naquela época as pessoas realmente eram conquistadoras, naquela época tinha tudo isso certo. E a quantidade de doenças que tinha naquela época? E a quantidade de dificuldade que tinha na vida naquela época? Ninguém E- para pra pensar E nisso. nem só isso, porque, tipo, o pessoal fala, aí, antigamente tinha os conquistadores e tal. Mano, eram tipo 5 pessoas. Era. Assim, em comparação com o todo. A esmagadora maioria tinha uma vida comum como a nossa.
tinha que acordar cedo. E outra, a nossa vida é muito mais agitada do que a vida do pessoal de antigamente. Como? Muito mais, porque antigamente o que é que a pessoa tinha que fazer? Levantar, sei lá, se fosse na idade medieval, tinha que cuidar do gado, tinha que cuidar da agricultura, e não era um negócio simples como hoje, não tinha tutorial no YouTube pra saber o que você tinha que fazer, às vezes lascava, meu amigo. Pois é, nem E eu- todo mundo era cavaleiro, E se no for na passado. Europa, quando vinha período frio, você tava lascado. Com certeza. E assim por diante. Então, assim, você não ia ser o rei ali, você não ia ser um nobre. Era muito raro você ser isso. E outra coisa, o pessoal quer tanto fazer exploração, com saudade da exploração. Pô, cadê o pessoal fazendo as explorações? Você pode muito bem pagar uma viagem só de ida pra Antártida e fazer sua exploração lá. E conhecer o continente novo. Você já parou pra perceber que a gente nasceu tarde demais para as grandes navegações, cedo demais para conquistar o espaço, mas no tempo certo para escutar a Oficina Podcast? Muito Isso, bom. maravilhoso. Gostei muito desse daí. É gostei verdade. demais. Você que tá assistindo o podcast da Oficina hoje, você vai ter uma nostalgia muito boa no futuro. Com Garanto a você. certeza, com certeza. A gente vai criar uma falsa memória em você de que era muito bom ver 4 cabas numa mesa. Desse jeito. Sabe qual é a metáfora boa pra essa questão de lembrança do passado, das coisas ruins e coisas boas? Você sabia que o cérebro da gente, quando a gente sente um cheiro bom, um perfume, a gente sente aquele cheiro bom, só que com 5, 10 minutos a pessoa não sente mais. Só se chegar no cangote da pessoa e sentir. Pois é. Verdade. Mas uma caatinga, se tiver catingando, meu filho, a caatinga não sai, não. Você vai passar o dia todinho e vai estar catingando ali. E você vai ter memórias da Caatinga. Você vai dizer, Na meu amigo, verdade, eu tava não. na sala, que fedor. Mas na verdade, não. A caatinga é naquele momento e não sai. No momento, a gente consegue sentir o ruim. Mas quando você vai pensar no passado, vai ser aquele cheiro bom, aquele perfume. Lembrei daquele momento. Lembrei daquela situação. Porque o olfato, principalmente o olfato para a parte boa, é que te faz ter lembranças. Seja o cheiro de alguma receita que a mãe ou a avó fez, um bolo que a avó fez. Eita, esse cheiro lembrou o bolo da minha avó. Aí a parte boa a gente lembra pelo cheiro, o cheiro bom. Mas a caatinga é no momento. A dor a gente sente no momento. Mas o aroma é o do passado. Interessante. É isso porque daí. também tem um fato de que o ser humano hoje, eu acho que ele aumenta demais as coisas. Tipo, aconteceu um problema na vida. Aí, só por acontecer esse problema na vida, automaticamente ele já começa a dizer que antigamente era melhor, que não sei o quê, que, meu Deus, sei lá, começou a trabalhar, ter trabalho. Aí já começa a dizer, eita, mas antigamente era mais fácil e tal. Realmente, antigamente tinha suas facilidades, mas você fica colocando as coisas que são boas só no passado, sendo que, como tu disse, você fica esquecendo das coisas ruins do passado, e aí tudo que acontece de ruim agora você aumenta em níveis estratosféricos para dizer que, não, hoje em dia tá tudo ruim, antigamente que era bom. Tipo, umas pessoas que eu tenho muito respeito de terceira idade, né, que olha uma coisa ruim tendo na TV e tal, uma coisa escandalosa e fala, olha aí, antigamente era melhor, não tinha essas coisas. Aí você vai ver um banheiro do Gugu, meu amigo. É, desse jeito. Não, perfeito. Tipo, esqueceu, Então. esqueceu do banheiro do Gugu. Não existe banheiro do Gugu, Não tá ligado? existia, Antigamente pois não é. teve isso. Isso se torna um ciclo vicioso, porque vamos lá, vamos colocar alguém que trabalha hoje e ele tava desempregado ontem. Pronto, ontem, caramba, aí já tá trabalhando há muito tempo, caramba, eu tinha tanto tempo pra descansar, tinha tanto tempo de boa. Aí reclama de que tá trabalhando agora. Aí fica desempregado. Caramba, eu tinha dinheiro pra fazer o que eu queria. É, a grama do passado sempre é mais verde. Olha aí, Desse jeito. Tá aí. Novo interessante. ditado. É o título do podcast. É Isso! A grama do Acabou. passado é mais verde. Pronto. Se torna um ciclo vicioso que você não para de reclamar. Véi, não reclama. Agradece. Momentos são momentos. Vai ter um Pois é. momento ruim e um momento bom. Então vive o momento. cara. Entendeu, passa. Marconi? Oxe. Para de reclamar, cara. Aí você tá querendo tirar a minha própria essência, meu próprio jeito de ser. Eu tenho que reclamar das coisas. Se eu não Sua reclamo das coisas. Sua essência antigamente era melhor. Reclama Verdade. até do treino que eu faço do ficar melhor, cabra safado. Pois é. É porque eu sinto muita dor, né? É um negócio Patrocínio. Rômulo Torres, personal Pois trainer, educador físico de qualidade. Se você não tiver medo de sentir dor e não tiver amor à sua vida, eu aconselho. Mas quiser evoluir fisicamente. Aí você também vai ter isso. Questão os métodos, não os resultados. Desse jeito. Uma pauta. Ah, A gente tá falando de momentos, de situações, mas também objetos. Eu vou trazer para algo um pouco maior. O meu exemplo prático, né, da minha área acadêmica, também a de Vitória, nossa produtora hoje, créditos aqui à Vitória. A gente é da área de arquitetura e de construção civil, né? Olha mais. A gente é da área de construção civil. Então, querendo trazer um pouco a ideia de casas, o pessoal dizia, não só casas, mas móveis,
objetos, seja lá o que for. Tudo tinha qualidade maior antigamente. É. Aí a gente pensa, antigamente as construções, as casas residenciais eram maiores, mais espaçosas. Hoje em dia é super caro e é um ovo. É pequenininho. Sim, é. Mas a gente para pra pensar. Eu não tô defendendo que não seja bacana o que era feito antigamente ou que hoje não possa melhorar algumas coisas. Mas a gente começa a pensar em utilidade. Antigamente, um padrão de uma casa muito bem dividida era uma casa que você entrava por um jardim amplo, você tinha um terraço para receber visitas, aquela visita que vai chegar só no final da tarde, vai tomar um chá, vai sair embora, passar 30 minutos e ir embora. Você tinha uma sala de estar, né? Claro, casas de um padrão um pouquinho maior, mas você tinha uma sala de estar para aquela visita que ia chegar de manhã e passar boa parte do dia. Você tinha uma sala de jantar, você tinha uma cozinha e por aí vai. Tinha tantos cômodos. E que hoje em dia, se você pensar, cara, por que eu vou ter uma sala de televisão, uma sala de estar, se eu nem recebo visita mais, né? O que eu recebo, de fato, pontualmente, uma visita ou outra, um familiar, mas hoje em dia não tem mais aquela ideia de uma família com 5, 6 filhos, outra com mais 6, um vão se encontrar e precisa de espaço, precisa de onde vai ter as crianças, precisa de uma mesa ampla. Hoje em dia as pessoas estão muito mais em casa, estão muito mais se comunicando pelo telefone e estão utilizando a televisão no quarto, né? Nem mais na sala, né? Então, de fato, antigamente, atendia a realidade de antigamente. Hoje, se eu for gerar um produto, se eu for fazer um projeto de uma casa com 500 cômodos para uma família que só vai usar 3 cômodos, eu estou gerando um custo a mais, eu estou ocupando uma área maior e talvez não tenha utilidade real, E né? até Então, desagradando eles, né? Porque até muitas vezes. desagradando eles. Pois você falando dessa área, eu tenho duas dúvidas. Hum. Primeiro, antigamente as coisas realmente eram mais bem feitas, tinha um material melhor. Eu tenho realmente essa dúvida, né? Sério, velho. Que Não dizem vou que mentir. antigamente as coisas eram feitas pra durar, hoje em dia é Porque, pra em quebrar. minha opinião, eu vejo isso como verdadeiro. Assim, minha opinião. Mas, segunda coisa, as coisas hoje em dia estão com uma qualidade tecnicamente menor. Porque, querendo ou não, hoje em dia a demanda está muito em alta. Porque, antigamente, muito antigamente, não era qualquer pessoa que poderia ter o cômodo que quisesse. E quando era feito um cômodo, sei lá, uma cama, uma cadeira, a gente sabe que era aquele nível de detalhismo muito bem feito. Mas era cobrado caro. Não era qualquer pessoa que poderia ter. Hoje em dia a gente pode, sei lá, comprar uma cadeira na Amazon de MDF. É um material mais simples, mas que agora todo mundo pode ter a oportunidade de ter uma cadeira, de ter um sofá, que é um custo mais barato e também é uma demanda grande, né? Muitas pessoas para ter. Então eu acho que é assim. Antigamente eu demonizava muito essa questão de que, eita, hoje em dia toda a qualidade é ruim. E isso tem um, vamos lá, tem um fundamento questionar isso. Mas hoje em dia eu fico pensando assim, poxa, mas hoje em dia é uma demanda grande para uma quantidade de pessoas que tem um valor percebido menor. Aí eu queria que você me respondesse essas duas Eu dúvidas. acho que tu já chegou num ponto, né, dessa tua segunda pergunta já. Foi uma pergunta e uma análise que eu queria que você confirmasse ou Tu não. já analisou e já chegou num ponto parecido. Esse é o meu ponto de vista. Eu não vou falar como o maior especialista da área, tá? Mas pensa que antigamente você tinha uma população que era menos da metade do que é hoje, era um quarto do que é hoje. Sim. E você tinha uma área de, por exemplo, madeira, móveis de madeira. A quantidade de madeira que tinha disponível, em comparação à quantidade de população que tinha disponível antes, era muito diferente. É verdade. Então, hoje você precisa produzir para 200 milhões de brasileiros, precisa produzir para 1 bilhão de indianos, 2 bilhões de chineses, enfim, ver a população mundial. Isso é um fato. Então, claro, a qualidade, a duração, a durabilidade desse material está menor, não tem o que questionar. Antigamente você tinha móveis comumente melhores. Hoje você ainda encontra, mas você tem que procurar um pouquinho mais. Não, até aquela história de móveis que fica para próxima geração, a casa que praticamente fica imodificável, né? Fica ali um bocado de móvel que durou anos. Acho que é impossível você ver isso hoje em dia, né? E também Não é impossível, mas é mais incomum. É mais raro. É mais comum você Mais encontrar raro. os móveis que são realmente de troca mais breve, porque otimizaram o material, diminuíram o custo usando uma madeira compensada, por exemplo. Tijolo, se a gente for falar de tijolo. Antigamente se utilizava uns blocos de tijolo super pesado, né? Gastava bem mais material, era bem mais poluente. Então a gente vai ter várias questões que hoje em dia eita, é melhor na sustentabilidade, porque você vai utilizar técnicas mais adequadas, mais ecologicamente sustentáveis. Você vai ter um material que é mais leve para se trabalhar. Então, se antes eu precisava construir uma casa, por 2 casas, 3 casas por ano, hoje uma construtora precisa construir 10, 15, 20. Vai tudo depender do padrão construtivo que você quer. Mas você tem um tijolo muito mais leve, então você vai buscar outras técnicas mais rápidas. A ideia hoje está sendo cada vez acelerar os processos. Então, mas isso daí olhando pro futuro, acho que vai pegar e entrar desse quesito. Tem um filme que eu gosto bastante, é Blade Runner. Especificamente eu quero falar da continuação, Blade Runner de 2049,
que lá é mostrado um futuro. Cara, na minha cabeça tava o Blade, aquele Os caçador de vampiros. vampiro. Não, Aí eu era- tentando lembrar, Deu peraí, uma leve Blade bugada aí. 2049. É uma excelente ficção É científica. porque eu essa é a aconselho. continuação, ele vira um corredor de maratona. Eita. Mas Blade Runner, sim, o filme futurista. Exatamente. Cyberpunk. Cyberpunk, maravilhoso, amo demais. E no 2049, o Romulo você que assistiu, eu não sei se você lembra daquela parte em que é falado que o problema referente à alimentação na humanidade, a quesito das pessoas pobres terem acesso à comida, lá é resolvido. Mas por quê? Porque lá a comida virou tudo industrializado e não tem mais aquela questão palatável de você comer. Lá, tipo, todo mundo tem acesso à comida, realmente a fome foi resolvida, mas em troca, ninguém mais consegue ter direito a um acesso a uma boa refeição, ficando para uma casta mais alta, para as pessoas mais ricas terem algum direito de pegar esse tipo de comida. Então, vocês para notar que talvez hoje em dia, com o passar do tempo, olhando para o passado e para o presente, a gente não está, de certa forma, encaminhando com esses materiais. De certa forma, é isso, certo? Todo mundo está tendo acesso. Mas todo mundo está tendo acesso à mesma qualidade? Aí eu acho que já não fica nesse quesito, né? É aquela coisa, eu vejo assim, tudo tem, nem tudo, né, mas a maioria das coisas tem seus pontos positivos e negativos. Quando a gente fala do passado, do saudosismo, as pessoas só olham para os pontos positivos. Não, tem pontos positivos Sim. e pontos negativos. Hoje em Com dia, certeza. tem gente que exalta muito o presente. Ah, não, tá na era de tecnologia. É show, bom, ótimo, maravilhoso. Tem muitos pontos bons, mas também tem muitos pontos negativos. A gente não pode, por exemplo, fechar os olhos ao fato de que a gente está na geração mais depressiva de todas as eras observadas, né? Então, assim, depressiva, suicídio. Tá querendo ou não, tá uma alta muito grande hoje em dia. E a saúde mental, eu sei que hoje, nos tempos atuais, se desenvolveu o interesse próprio pela saúde mental, pelo estudo da saúde mental, coisa que não tinha antigamente. Isso aí eu sei que existe. Mas todo mundo reconhece que cada ano que passa, não é que é mais difícil, mas tá mais complexo lidar com a saúde mental crescente de muitas pessoas, né? Sim. Porque as pessoas estão se deixando levar muito. Querendo ou não, essa questão da nostalgia, vamos ser sinceros, drena muito a saúde mental da pessoa. Quando a pessoa fica só lembrando que o passado é bom, que o passado é legal, ela esquece de trabalhar o presente dela para algo melhor. Como o Romo falou, aí só reclama, reclama, reclama. E vem tudo de ruim, né? Vai estresse, cortisol lá em cima. É cortisol que fala, não lembro agora Canção. qual é. Hormônio do estresse. Lá em cima, então assim, a pessoa vive estressada. E é unanimidade de todos os médicos que você viver estressado, mano, só causa malefício pro coração. Você perde cabelo, sua saúde. Eita. Caramba, meu irmão. Ó. Opa! Voltando. Voltamos. E assim, querendo ou não, cara, eu me perdi. Apagou a tela, Tu tava apagou falando minha de calvo. Calvo? Do cortisol. Do Não, eu achei muito curioso, né? No instante, quando falou do Mas o que eu hormônio, no quis instante dizer? ele entendeu, né? É. Olha. Você tava falando de calvície. Mas assim, resumindo, o que eu tô querendo dizer é que assim. Tu anda tem- muito estressado, isso, Marconi. Oxe, Umas entradas aí. tá surgindo umas É que ele espinhas. gosta muito de cinema. Eita. Sempre duas entradas. E, Cortisol. e o que eu ia dizer, tudo tem seus pontos positivos e negativos, né? É. Tudo tem seus pontos positivos e negativos e o que a gente observa é que as coisas estão sendo tão rápidas que acho que muita gente está se frustrando muito em não conseguir acompanhar essa aceleração. Eu acho que às vezes, não é nem que. Assim, muitas vezes não consegue acompanhar, mas algumas vezes a pessoa não quer pagar o preço para ter aquilo. Tentando Ah, é verdade. retroceder um pouquinho aquela ideia da qualidade do material. Isso, Só inclusive, pra- dá um podcast. É verdade. Interessante. Então não tente se aprofundar muito. Tá bom. Beleza. Só para ter um Aham. norte, uma ideia geral, só para ter uma analogia. Para ter uma qualidade material melhor, você tem que pagar mais. Para ter uma qualidade, uma sanidade mental melhor, você tem que pagar mais, não no sentido financeiro, e sim você se esforçar mais para aquilo. Poxa, se você quiser ter ter uma boa saúde mental, qual é o primeiro passo? Vindo para minha área. Treinar, cara. Treinar vai trazer benefícios mentais também. Isso é uma recomendação que muitos psicólogos dão hoje em dia. É, Faça academia, faça esporte. Mas por que isso acontece? Porque o ser humano, quando ele fica parado, sem fazer nada, Se lasca. é de ladeira abaixo. Verdade. Justamente. Mas, é o seguinte, entrando aqui um pouco de pauta, né? Eu também não vou pegar e dizer que, de certa forma, gerações passadas, porque até agora a gente bateu nas gerações passadas, né? Que estão olhando muito com nostalgia, mas não vou dizer também que alguns problemas que eles reconhecem de geração não ocorram. Ocorrem mesmo, tipo, a nossa população tá maior, mas em troca a taxa de natalidade tá muito menor hoje em dia. Isso tá, inclusive, gerando alguns problemas no quesito social para a humanidade.
E eu gostaria muito de falar com vocês sobre um conceito chamado cybermedievalismo. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Já. Mas é porque, justamente, eu acho que a gente não pode ignorar por completo o passado. E tem sim, pra mim, e aí eu gostaria que vocês também trouxessem de vocês, que eu acho que alguns aspectos do passado a gente poderia tentar trazer de volta. No quesito que se realmente se perderam com o tempo coisas boas. Que, claro, não querendo contradizer aquilo que eu disse, certas coisas que a gente perdeu no passado nunca mais vão voltar, infelizmente. Uma coisa que eu queria Mas, que voltasse passado assim bem rápido é que a criminalidade não tivesse mais. é, isso daí é já outro Diminuísse. quesito. Pois é um problema que a gente consegue ver claramente hoje em dia. Então, o que a gente tinha de padrão antigamente de segurança não vai voltar, mas acho que sim dá pra gente, baseado no que acertou antigamente, não fazer igual, mas construir uma coisa nova. E isso daí é justamente, acho que entra dentro desse conceito que o cybermedievalismo, ele vai querer pegar e trazer esse conceito de, certo, estamos avançando para o futuro, mas estamos olhando também para o passado e reconhecendo, porque A gente afinal tem de que aprender contas, coisas do passado. justamente, é o passado que empurra. Assim como a gente herda problemas do passado, a gente também pode herdar coisas boas. Então, é muito também mimisice de alguma geração pegar e falar que, tipo, Como não, é o nome? mimisice, acho que não sei se seria esse termo correto, seria ser Rapaz. mimizento, né? Ah, tá, entendi. Mimizento. A gente Eu deveria pensei fazer um que tinha- dicionário, porque Eu já pensei foi que tinha alguma coisa a ver com meme. Aí eu digo, peraí. mimizice. acho que eu não peguei. A gente tem que fazer um dicionário da oficina. Era Já bom. foi o cyberpunkalismo aí que tu falaste. Em breve vamos cyberpunk disponibilizar o medievalismo. PDF. Vamos disponibilizar um glossário aí O pra galera. PDF O vai PDF. estar. É isso aí. Antigamente era Pronto, aí, melhor, velho. desse jeito. Antigamente era melhor. Antigamente Dicção era melhor. Foi melhor sua dicção já, viu? Já foi Há melhor. 2 segundos atrás era melhor. Mas enfim, só quero dizer que também tem a geração que fica desse quesito, né? Tipo, não, a gente só tem coisa ruim hoje em dia porque antigamente as pessoas não se importavam com a geração futura, porque antigamente teve um bocado de merda e não consertaram. Verdade, com certeza. Mas e o que teve de bom que a nossa geração jogou fora? E consertaram mesmo. O saneamento básico hoje em dia tá top. É, Depende. Rapaz, Depende da região também. depende. Eu adoraria ir pra academia com a Passa lá na- armadura. Passa ali do lado do canal de Recife pra tu ver a catinha. Aí vai ser bom pra caramba. Ai, ai. Quem é de Caruaru sabe como é que tá o Ipojuca. Fala. Eita. Caramba, isso falou, né? Bom. Não, seria realmente isso daí. A ideia é fazer o melhor que você puder. Se tiver alguma coisa no passado que dá pra se trazer pro presente, que seja melhor do que aquilo que a gente tem agora, beleza? Massa. Se tem algo que é pior na antiga, não traz. E se tiver algo que é ruim agora, vamos tentar mudar. Para que aí o futuro seja melhor. Para que nesse ponto, o pessoal do futuro, nossos filhos, netos, não olhe para trás dizendo: eita, naquela época isso aqui era melhor. Não. Provavelmente vão fazer. A gente tem que trazer, tem que pensar em fazer com que o futuro seja melhor do que o agora. Para que aí a gente não precise ter tanto saudosismo. Esse saudosismo seja mais em relação a familiar, essas questões. E não numa questão geral. Por exemplo, saneamento, tá ótimo, melhor, continua. O Rio Pujuca, tá mais ou menos. Então, a gente tem que Bem tentar mais melhorar. ou menos. Mais pra menos do que pra mais, né? Tá Justamente. certo. Mas pra menos, realmente. Né? Eu acho que até algumas coisas acabam mudando, porque a gente acha que o conceito vai ser sempre igual, né? Porque tem até aquele meme de que a mãe vai chegar pra criança e dizer: olha, filho, como era seu avô no passado? Hoje em dia a gente vê o avô com paletó, às vezes trabalhando, era um caminhoneiro, era tava trabalhando no escritório, vai depender da região, da disponibilidade. Aí quando for daqui a alguns anos, as mães vão dizer: olha, filho, seu avô quando era jovem, tá, gente? Tentando fazer um podcast, Desse tá jeito. ligado? E as crianças pensando, ué, ele não nasceu velho? Ele já não era Ele velho? não nasceu velho. Este é o papai? Esse é o vovô? Esse é vovô? Vovô ali Ele já foi jovem? já foi jovem? Antigamente ele conseguia andar, conseguia falar direito? É porque é assim, né? No final, assim, a questão de se pensar sobre isso tudo é bem simples. É que, antigamente, ou hoje em dia, tem coisas boas e tem coisas ruins. A gente aprende com o que foi bom ou com o que foi ruim, né? Pra não fazer de novo, e puxa o que foi bom do passado. O problema é esse. É que são duas pessoas, né? Tem gente que quer que a gente volte à era medieval, ande de cavalo, use armadura e more em castelo, crie porco na casa, do que. E tem outras pessoas que querem, tipo, não, acaba com tudo, vamos fazer coisas novas. E a gente sabe que teve isso na história e não deu muito certo. Muitas pessoas morreram por causa dessas ideias aí. Revolução Francesa. Eita. Aí, tipo. Aí é como é uma coisa simples, né? Você aprende com o passado,
aprende com as coisas do seu passado e procure melhorar o seu agora. Não tem como você melhorar seu futuro. O futuro você nem sabe se você vai morrer amanhã, então. É. O, Ou hoje. Ou hoje. Daqui Ou a mais tarde, pouco. daqui a pouco. Quando a gente sair daqui, Ansiosos, tenham calma, tá? Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer desse jeito. Agora, vê, falando um pouco de passado, nós vamos falar um pouco de futuro. A gente iniciou esse podcast falando sobre que o tempo de evolução era mais lento e está cada vez mais rápido. É. Se a gente for pensar na época dos pais da gente, quando tava chegando televisão aqui no Brasil, tava chegando televisão preto e branco, e passou anos para chegar a televisão colorida e anos para se evoluir. Hoje, pensa, a gente começou, quando a gente chegou, já tinha televisão colorida e já tinha celular, apesar de ser um celular mais básico. É. Hoje em dia, a gente Nokia. já tem. A gente já tem inteligência artificial, já tem Saúde. televisão 8K, já tem projeção, já tem holograma, enfim. E num prazo que antes demorou 50 anos para a televisão sair do preto e branco para colorido, em 20 anos a gente já tem quase um robô fazendo sua vida, conduzindo sua vida. E o tempo tá cada vez menor. Daqui a um ano já vamos ter alguma outra coisa. O que é que vocês pensam? O futuro, ele é daqui a um ano, daqui a 5, daqui a 15, é o quê? Cara, eu acho, sinceramente, que dessa forma tá muito frágil a nossa sociedade nesse quesito. Porque para pra pensar, se tiver algum colapso, alguma coisa que as redes sociais caiam, a internet cai de alguma forma. Isso não é As- impossível. Né? É praticamente impossível, mas olhando assim nesse quesito, Não é impossível. não é impossível, mas a nossa sociedade fica muito fragilizada nesse quesito. Por ter esses avanços, acaba que, tipo, se você lembrar de uma pequena cena que eu vi numa série, é 1927, ou é 1937, não me lembro. Mas foi uma pequena cena que eu vi, que é um negócio bem interessante. Era os fazendeiros ali numa cidade, e ali começou aquela revolução da tecnologia, né? Eu acabo apresentando ali o fogão pra eles. Olha, o fogão aqui, você consegue fazer a sua comida mais rápido, tudo. E o cara pergunta, certo, e pra que eu quero fazer uma comida mais rápido? Não, porque você vai ter mais tempo, vai sobrar mais tempo pra você pode fazer outras coisas que você quiser. Ele, não, eu vou gastar meu tempo pra pegar e ter que pagar esse fogão, e acaba que o tempo que eu teria a mais, eu não vou acabar usufruindo dele. E você para pensar, certo? Eu não tô falando exatamente de fogão, porque hoje em dia acho que ninguém vai pegar e dizer que não quer um fogão. Mas quanto que a gente consome de hoje em dia que não necessariamente é algo necessário para viver, algo necessário para nossas vidas, mas nós vamos atrás e justamente nós temos que se adaptar rapidamente a essas mudanças tecnológicas, essas mudanças sociais que estão tendo. E criando essa fragilidade, olha, sinceramente, qualquer colapso que tiver futuramente na nossa sociedade, eu acho que vai ser algo numa devastação que eu não consigo imaginar. Não sei quanto isso daí vai causar de prejuízo, olhando essa fragilidade que a gente tem hoje em dia. Se a gente inventar a Internet 2, Internet 2 pra casar um caia. Eu acho que é possível. é bem interessante. A questão é que a humanidade sempre se adapta. A É. verdade é essa. Não importa Se quantas adapta. tragédias existam no mundo, a humanidade sempre se adapta. Deus botou esse poder pro ser humano conseguir se adaptar independente da situação. Quando ele quer, ele se adapta. Assim, eu sei que eu concordo contigo. Se acontecer uma desgraceira que todas as redes caiam, realmente vai ser quase um colapso. Isso aí, sem dúvida, né? Querendo ou Pois é, não, porque hoje em dia é muito dependente. Até tipo. quase tudo digital Eu hoje. tava falando com um Doca hoje mais cedo, dinheiro físico. Mano, acabou o digital, como é que a gente passa agora o dinheiro? Como é que a gente consegue fazer muitas transações, tudo? Muito querendo na Uma tecnológica. impressão. Estamos justamente muito dependentes da Por que tecnologia. dinheiro físico? Tem dinheiro físico? O que é isso? Não, Não e eu acho que entendi. justamente as gerações futuras. A vão última pegar e vão nota olhar que eu isso. lembro que eu tinha visto foi de R$ 1. Olha aí, tá vendo? Caramba. Não sou tão velho assim, não. Tá, vai acabar de ter cabelo branco, né, meu irmão? Esses dias eu tava lá no shopping, tava tendo uma demonstraçãozinha da galera do Miss Mata. E essa galera se eu tiver falado errado, por favor, me perdoem, tá? Mas essa galera que mexe com notas antigas, com moedas antigas, com brinquedos antigos, inclusive, até tava mandando uma foto pro meu pai na época. Aí foi engraçado que ele até me corrigiu. Tinha lá o esqueleto em cima do gato guerreiro. Aí eu tirei foto assim, eu digo, não, eu sabia que o gato guerreiro era do He-Man, mas aí eu parei e pensei, não, deve ser algum outro bicho lá. Na hora, ó, isso daí tá errado. O esqueleto não tem nenhuma montaria e o gato guerreiro é do He-Man. Aí Desse eu, jeito. poxa, mas tá certo. Eu não sei porque eu tava falando isso. É por aí. Raciocínio. É porque a gente. Muito bom. Como linhas de raciocínio. É porque a gente. Hum. Eu vejo muito comentário da galera dizendo Minecraft antigamente era melhor, a sensação era diferente, hoje em dia tá meio sem graça e tal. É uma sensação que eu não sinto. Tipo, eu tô achando eu jogar Minecraft hoje melhor ainda. Templo da Jungle. Bem melhor.
Oxe, Como é? Tempo tá de jogo do Minecraft, pô. E não tem não mais. Eu nunca mais vi. se Mas você tem. caçar, tem. Continua tendo da mesma Continua forma. tendo. Entendi. Mas é que tá. Eu acho hoje em dia melhor porque eu achei que tem mais coisa pra fazer. Exatamente. Tipo, eu não. Eu sei que tem uma questão de nostalgia, porque também tem o fato. Cada um é cada um. Eu não tinha o costume de jogar muito com meus amigos, porque internet ruim, PC ruim. Eu tinha um PC ruim. Hoje em dia Verdadeiro eu tenho um PC menos vacilo. pior. Aí. E antigamente eu não tinha dinheiro pra comprar um Minecraft original. Então, assim. Eu tinha o Minecraft que eu podia ter, né? No Por que todo computador. podcast tu incentiva a pirataria? Já é o Não segundo. incentivo É o pirataria. segundo. Não estou incentivando. Não estou Olha, se for incentivando. empreender, prenda ele, viu? Eu não tô fazendo parte do que ele tá dizendo, não, viu? Eu nunca compactuo com nada que tá sendo dito aqui. Doca é mais burguês. Essa é É verdade. verdade. Porque safado. Mas enfim. Aí, tipo, antigamente eu não tinha eu não tenho essa nostalgia que eu tenho hoje, porque hoje eu consigo jogar mais Minecraft com meus amigos do que antigamente. Então pode ser que essa tenha sido mais divertido. Mas tu não Mas joga não. Minecraft comigo. Hã? Não joga Minecraft comigo. É a vida. Caramba. Fluiu mesmo, cara. Quer dizer, hoje eu não tô jogando porque eu tô tempo, né? Sim. Já desenrolou, já Sim. contou outra história. Certo. Tô entendendo. Eu Beleza. jogava com o Iago. Aí, tipo, mas foi desenrolar Beleza. assim. Aí só que tem muita gente no que eu já vi em comentário do YouTube e tudo mais, em vídeo falando sobre essa questão, sei lá, vazio do Minecraft, um negócio assim. O pessoal dizendo que assim, antigamente era melhor, porque tinha uns amigos, jogava o dia todo, madrugava, não sei o que. Hoje em dia todo mundo tá trabalhando, tá fazendo uma coisa e ninguém tá podendo ter tempo, né? Tem que combinar um tempo pra jogar o Minecraft. Aí querendo ou não, a pessoa, ela criou uma sensação da nostalgia do Minecraft, que foi aquele momento de estar com os amigos e tudo mais, coisa que ele não tem hoje. Aí, querendo ou não, quando ele vai jogar hoje, né? Aquela coisa meio. Por mais que tenha mais coisa pra fazer. Eu gosto muito de jogar single player. Eu sou É. muito fã de jogar single player. Eu acho que isso vale não só pro Minecraft, mas pra jogos no geral. Vamos falar de jogos, né? Já que PS2. o tema. Claro, o Minecraft é um jogo contínuo, que tá desde aquele tempo até hoje sem ter um Minecraft 2, por exemplo, nem vai ter. Mas a sensação de jogar antes, eu acho que era algo muito mais lúdico, porque a criatividade da criança é diferente. Não é que a gente deixa de ser criativo, mas a criatividade leva para locais diferentes. A gente, quando era mais novo, quem jogava antes e quem joga hoje, que eu acho que esse é o caso de quem critica mais, não sei como é que estão as crianças de hoje. É. Mas quem jogava antes, eu era mais novo, eu era criança, eu era mais lúdico, eu pensava mais em personagem, em uma brincadeira mesmo. Hoje eu quero jogar com um amigo, descontrair e dar uma relaxada do trabalho, né? Mas a forma que eu enxergava antes os jogos é diferente do que hoje. Hoje talvez eu vá procurar uma narrativa mais profunda para ver um jogo. Hoje eu vou querer estar realmente só com algum amigo só para espairecer. Antigamente a pessoa se sentia realmente como se estivesse brincando com bonecos, com brinquedo, né? Fazendo a fala do personagem, sendo aquele bonequinho de fato, né? O que não é melhor ou pior, só são momentos diferentes da vida, né? Então eu acho que antigamente era melhor, mas porque antigamente a forma que você enxergava era diferente. Não quer dizer que hoje você não possa jogar Minecraft, né? Ou até aproveitar e gostar de outras formas, né? Mas a forma que você vivencia isso hoje é diferente do que quem vivenciou ou se você vivenciasse naquela época. Isso é muito seletivo, porque eu conheço pessoas, colegas meus, né? E também pessoas, eu acho que vai ter gente que vai se identificar se estiver ouvindo. Tem gente que tem muita nostalgia da escola, ensino médio e tal. Mas tem gente que não gosta de lembrar do momento da escola. Tem gente que, sei lá, foi a vida toda solitária na escola. Eu tenho um colega meu que foi assim. Eu fui um dos poucos amigos dele, se não o único amigo dele na época. E de vez em quando a gente se fala sobre a época de escola, ele tá nem aí. Ele. Eu lembro que no final do terceiro ano médio meu, todo mundo chorando, aquela coisa, e ele doido pra ir embora. Eu na vida. Então, Caramba. assim, pra ele, aquele momento não existe mais, ele não quer saber mais daquilo ali. O momento dele é agora, ele tá fazendo faculdade e tal, e ele tá curtindo. E tem pessoas que sofreram bullying na escola. Eu tenho certeza que ela não tem uma nostalgia muito boa do Com período certeza, escolar. pois é, né? E se ela evoluiu, se ela foi pra academia depois que ela saiu da escola e conseguiu um bom emprego, Quer dizer aí alguma coisa com isso, caramba? eu não tô dizendo nada. Quem tá dizendo é você Quer agora. conversar, cara? Depois que a gente terminar a gravação, a gente A gente, vai a gente vai a gente vai conversar, conversar, beleza, ok. viu? A gente conversa. Mas enfim, tipo, eu tenho certeza que aí é que ele não vai querer saber de escola mesmo. Se ele tá no emprego melhor, se ele tá evoluído, oxe, ele, olha, graças a Deus eu saí daquele período, nem aguentava mais aquilo ali. Já a galera que fazia bullying, tinha amigos, saía, fazia bullying, né? Já a galera,
Não Tem necessariamente. alguma coisa a revelar, ué? Já a galera que, por exemplo, não tinha problema na escola, tinha amigos, saía e tal, de forma geral, já tem uma nostalgia. É, Pode ser que nem todo mundo, né? Pode ser que o pessoal realmente, quando sai da escola, melhorou e, igual o cara que sofria bullying, ficou de boa. Mas beleza. tem gente que, sei lá, pegou um trabalho de supermercado. Nada, Nada contra. Todo mundo nada trabalha é contra, mas digno, todo mundo mas concorda que trabalho de supermercado é tenso. é muito. Então, é assim. Shopping. Então, assim, pegou e tá vivendo disso agora. Querendo ou não, ele vai ter. E se ele não vai ter mais tempo de estar com os amigos como antigamente, porque é um tempo muito puxado de trabalho. E ele vai ter a nostalgia do passado. Né? Então, ai, meu passado era melhor. Normalmente volta sempre aquela coisa. É, tem coisas boas, tem coisas ruins, enfim. Uhum. Depende muito de como você tá hoje. Aí você vai dizer se foi o seu passado E era hoje em dia, melhor ou não. pronto, pra meio que terminar, é Uhum. uma coisa que eu vou levar pra vocês. A gente tá vivendo meio que uma era da nostalgia. Coisa É, que antigamente não tinha. Isso aí eu posso dizer que antigamente não tinha. cara, Porque até nos filmes hoje isso tá se traduzindo. É verdade. uma onda hoje em dia de trazer coisas icônicas do passado para filmes recentes, Sim. principalmente de universos. Por exemplo, Indiana Jones, Star Wars, já Star Wars traz o Luke Skywalker velhão, É. Isso é traz verdade. a Leia velhona. Aí pega outros filmes, a série, né? Tem a série de Star Wars que teve, se eu não me engano, foi Mandalorian, que o Luke Skywalker apareceu É, jovem, também, né? justamente. Aí, tipo, querendo ou não, aí, tipo, quando aparece, todo mundo fica, não sei o quê, fica aquela animação, aquela alegria. Se trouxeram o Homem de Ferro mesmo na Marvel, pronto, vai ser aquela coisa. Eita, E outra, pronto. eu vi a notícia que estão querendo trazer o Homem de Ferro, o Capitão América, os originais. Eu Eita, tinha visto, pronto. antigamente. Eu não duvido nada, né? Mas realmente, quando você para pra pensar essa questão de nostalgia, Jogos, né? Tipo o novo God of War. tipo, pois é, perfeito. Mas quando você nota isso daí, tem um filme que eu tava comentando com o Doc também. O nome é Caminhos da Memória. Aconselho demais, é uma ficção científica. E é trazido do futuro que a humanidade tá pior, aconteceu problemas de mudança climática, a água aumentou, tudo. E lá nesse filme, começou a se inventar uma tecnologia onde as pessoas podiam vivenciar momentos passados. E isso é altamente viciante lá. As pessoas ficam pagando rios de dinheiro para voltar ao passado e ficar vivenciando momentos, já que a humanidade tá uma merda. De certa forma, não vou dizer que a gente tem essa tecnologia, mas vocês param pra pensar que a gente tá meio que desse jeito? Não, caramba, temos que pegar e ter algum momento de nostalgia para relembrar aquele personagem, relembrar aquela história, aquele negócio que se foi. Aí você fica, caramba, velho, quanto isso daí também como tu mesmo disse, antigamente não tinha. Antigamente essa questão de nostalgia é muito mais forte e presente para nossa geração, praticamente. É. Ó, eu acho que o assunto já tá meio. A gente tá. Eu preferia. No começo do podcast tava melhor. Vamos voltar lá pro começo? Oficina está on, começando mais um programa. Se apresentem. Doca. Rumbo. Marconi. E o Egma. E a gente vai começar mais um episódio aqui da Oficina.